Informática para todos. O universo dos computadores. A evolução constante das novas tecnologias. O futuro baseado nas máquinas. A ciência avança com a informática e com os computadores. Os benefícios conseguidos na saúde. Máquinas que tentam imitar o cérebro humano. O nosso dia-a-dia transformado em dados. Conhecer os bits e os bytes. O poder do conhecimento graças à internet. Um programa de Gil Montalverne com o apoio da FCCN. Todas as semanas, nesta rádio e a esta hora. Emissão número 379. Se é importante cuidar da nossa saúde, ou melhor, fazer a prevenção antes que sejam necessários os tratamentos, a crise que estamos a viver e que atinge precisamente e infelizmente a saúde, leva-nos a ter ainda mais cuidados com ela. Ora, já não é a primeira vez, apesar de há muito não falarmos neste tema, que aqui revelamos alguns cuidados a ter com a maneira como trabalhamos frente a um computador. E, curiosamente, como adiante iremos concluir, uma determinada evolução nos computadores veio ao encontro desses cuidados. Trata-se, portanto, de algo que tem a ver com a ergonomia, a ciência que investiga e ajuda a construir todos os utensílios usados pelo homem de modo a não prejudicar a nossa saúde. Ao falarmos em computadores, citemos, por exemplo, a má utilização do teclado e do rato, que pode originar lesões nas mãos, no pulso e nos cotovelos, traumatismos provocados por movimentos repetitivos. E é por isso que existem ratos e teclados ergonómicos. Os ratos devem adaptar-se o melhor possível à palma da mão, acompanhando a sua curvatura normal de descanso, não forçando a posição dos dedos para se colocarem nos principais botões ou teclas que mais frequentemente são usados. Antes de comprar um rato, tente verificar a comodidade que sente quando coloca a mão sobre ele. Foram precisos anos de estudos por especialistas para chegar aos que hoje existem. E quanto aos teclados, a Microsoft foi a primeira a criar um teclado ergonómico em que as teclas estavam separadas a meio do teclado de acordo com a colocação dos dedos da mão direita e da mão esquerda, sem forçar o prolongamento braço-mão ao nível dos pulsos e num desnível angular em relação ao tampo da secretária. Não teve muito êxito por ser demasiado grande e mais tarde apresentou outro ligeiramente mais pequeno que ainda existe. Entretanto, outros apareceram, pondo de parte esse tipo de solução. Nos teclados atuais, tem-se tentado que as teclas estejam niveladas paralelamente ao tampo da secretária, embora exista um desnível entre as 6 fileiras. É a chamada inclinação de 0 graus, com o nome 0 degree tilt, que ajuda a minimizar a tensão do pulso, permitindo que este fique numa posição neutra para evitar as chamadas tendinites. O chamado pad, ou almofada rígida amovível, que permite que o pulso se apoie sobre ela, sem que a mão fique suspensa sem apoio, é uma solução possível, mas pouco prática. Outra coisa muito importante é a posição relativa do utilizador e do computador. O tampo da secretária deve estar colocado a uma altura de tal modo que quando trabalhamos no teclado, os braços fiquem paralelos ao chão. Para isto contribui, é claro, a cadeira onde nos sentamos. A combinação destes dois fatores, tampo da secretária e cadeira, deve ser de modo a que os pés do utilizador fiquem assentos no chão e os joelhos mais baixos ligeiramente do que as coxas. Se tal não for possível, deve utilizar-se uma espécie de banqueta ou estrado para os apoiar. E é claro, devemos estar bem encostados à cadeira, não na vertical, mas ligeiramente inclinados para trás. Resumindo, secretária ou mesa, onde está o computador, e a cadeira
devem estar relacionados como indicamos para evitar consequências desagradáveis no futuro. Algo muito extraordinariamente importante é que o utilizador olhe o ecrã de cima para baixo, isto é, pelo menos, imagine uma linha horizontal ao nível dos seus olhos, situada cerca de 15 centímetros acima do topo do monitor. Não esquecer que a cabeça deve estar ligeiramente inclinada para baixo. Não esquecer que o monitor nunca deve estar colocado com uma janela ou uma fonte luminosa por detrás, de tal forma que estejam na frente do utilizador. Compreende-se, pois que a luz excessiva que por ela entra de dia coloca-nos problemas ao nível da visão. Os nossos olhos tão depressa reagem à luz intensa do sol, proveniente da janela, como à luz relativamente mais fraca, proveniente do monitor. E sempre que possível, descanse os olhos, desviando-os do monitor e olhando para mais longe, piscando os olhos. E, finalmente, uma regra de ouro que os utilizadores ou profissionais que passem grande número de horas frente ao computador. Um descanso de 10 minutos entre cada 2 horas. E nesse espaço de tempo, levante-se, faça alguns exercícios, estique os braços, distenda os músculos das costas, ombros e pescoço. Curiosamente, os computadores portáteis têm vindo progressivamente a substituir os PCs de secretária, e isso joga um pouco a favor da ergonomia. Ainda nos recordamos dos monitores colocados em cima das caixas, que por sua vez estavam em cima da secretária. Imagine-se a altura a que estavam os monitores, e nós a olharmos para cima. Mais tarde vieram as caixas para colocar ao alto no chão, mas os monitores eram aqueles enormes CRT que chegavam a ter 50 centímetros de profundidade. Ora, de facto, os atuais portáteis são tão bons e eficientes no desempenho e na capacidade como os computadores de secretária, e alguns até mesmo melhores, pelas características próprias. E um portátil, onde eventualmente se pode ligar um rato com ou sem fios, fica sobre a nossa secretária à altura quase ideal para trabalharmos respeitando a ergonomia, sendo possível, se necessário, elevar o seu ecrã com dispositivos cómodos e baratos. Tomemos como exemplo a nova geração de portáteis da série Acer TravelMate Timeline. Esta gama de computadores portáteis foi concebida de base para proporcionar um desempenho estável, uma segurança superior e uma capacidade de gestão facilitada, oferecendo simultaneamente uma maior produtividade graças a uma autonomia da bateria de mais de 8 horas. A segurança foi também uma das principais preocupações dos utilizadores profissionais. Podem conter informações importantes e, muitas vezes, dados insubstituíveis, estando mais expostos à perda de dados e a roubo do que os desktops. É por esta razão que uma maior segurança nas soluções de gestão integradas é uma das principais prioridades para a proteção do investimento dos utilizadores. A Acer equipou os portáteis TravelMate Timeline com segurança Acer ProShield, um conjunto de ferramentas essenciais de segurança e gestão que integra funções fundamentais numa interface de utilizador unificada. Também integrada na concepção dos computadores portáteis Acer TravelMate Timeline 8073 está a tecnologia DASP, Disk Anti-Shocking Protection, da próxima geração, que isola o disco rígido, protegendo-o contra o desgaste de uma utilização em movimento e garantindo a integridade física dos dados. A unidade de disco rígido
Também é montado ao nível de software no sistema para proporcionar proteção adicional. O resultado é uma melhoria significativa na prevenção da avaria da unidade de disco rígido e o aumento do tempo médio entre falhas, o chamado MTBF. Para manter o sistema arrefecido com desempenho mais rápido, os novos portáteis TravelMate Timeline incluem a inovadora tecnologia Acer Dust Defender, concebida para evitar a acumulação do pó e da sujidade dentro do sistema. Um mecanismo de inversão inteligente na ventoinha de arrefecimento permite expelir o pó, uma coisa que nos computadores de secretária só é possível fazer com eficácia abrindo as caixas. Os TravelMate Timeline 8073 possuem ainda uma excelente proteção contra o desgaste da vida móvel. O design resistente da caixa em alumínio e magnésio distribui de forma uniforme todas as forças externas e suporta pressão extrema. A dobradiça em liga metálica inclui uma volta reforçada para máxima força de suporte, enquanto a função de bloqueio automático assegura a fixação firme da tampa do portátil para proteção do LSD. Tudo excelente nestes portáteis com o problema da ergonomia bem resolvido. Esclarecemos, tiramos dúvidas e aceitamos sugestões. Neste programa Informática para Todos. Basta um e-mail para ajuda@gil.com.pt. Não esquecer que o programa da semana anterior já é possível consultar neste momento, tanto em áudio como os textos, em iptnanet.blogspot.com. Foi a emissão 379, numa produção e realização de Gil Montalverne, com o apoio da FCCN, Fundação para a Computação Científica Nacional.